Isso aí, façam mais um excepcional dia, a 19ª semana do Executador, e vamos começar hoje com uma palavra aqui. Hoje eu trouxe aqui a palavra de Salmos. Eu vou ler o 7, depois eu vou ler o 13 e 14, para a gente dar um start aqui. Então, Salmos, número 7, fala assim, ó, é uma súplica, né? Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Está no microfone certo. Isso aí. Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo, responde-me. Vou ler mais um pouquinho aqui para frente. Quando o meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. E aí no 13, 14 fala assim, ó. Tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus. Eu vou ler inteiro, cara. Eu acho que vale a pena. Eu vou ler do 7 até lá embaixo, lá, até o finalzinho aqui, acho que no final do 27. Então fala assim, ó, ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo, responde-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus. Todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Tu sempre estiveste por perto para me ajudar. Não vire as costas para mim agora. Não me deixes de fora, não me abandones. Tu sempre mantiveste a porta aberta. Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Diga-me qual estrada é a tua, ó Eterno. Conduz-me por uma rua bem iluminada. Mostra aos meus inimigos de que lado estás. Não me atires aos cães, aqueles hipócritas que estão querendo me pegar, contaminando o ar com suas ameaças. Tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno, animem-se, não desistam, repito, tenham esperança no Eterno. E assim a gente inicia nosso 19º encontro aqui, nossa 19ª semana do Amém. Executador. Amém, cara. Amém. E é isso, ó. Não desistam de vocês, não desistam de Deus, não desistam. Né? Então, começamos a aula aqui e nossa mentoria, o Ni perguntou para mim o que está escrito na sua camiseta, né? Isso aqui, eu já vim com ela, acho que algumas vezes aqui, ó. Eu decidi, deixa eu virar para vocês verem aqui, ó. Nascer de novo. Eu decidi nascer de novo. O que é eu decidi nascer de novo? Isso aqui é de quando eu me batizei, né? E isso aqui foi uma decisão cabulosa que eu levei algumas semanas, alguns meses, talvez alguns anos para tomar. Alguns anos, muitos anos, na verdade, até que eu me conectasse com essa energia aqui, com a fonte, me conectasse de verdade com Deus, com que eu ficasse, com que eu sintonizasse, né, a minha frequência com a dele e decidisse isso aqui, fazer tomar essa decisão de me batizar nas águas. E o batismo nas águas, ele é uma simbologia de uma decisão que veio antes, né? Uma decisão de servir a Deus, uma decisão de confiar em Deus, uma decisão de ter Jesus como meu único Salvador. O que significa isso, né, cara? Isso tudo se resume em confiança. E a verdade que aconteceu quando eu me batizei é que as coisas só ficaram mais difíceis, mas eu já sabia disso. Deixa eu diminuir isso, estou branco pra caramba aqui, ó. Eu já sabia disso. Quando eu decidi me batizar, as coisas começaram a complicar pra caramba, cara. Eu pensei assim, né? Falei, eu vou me batizar, agora eu vou estar, né, ali colado ali com Deus, com Jesus e vai dar tudo certo. Mas alguma coisa lá no fundo me falava, cara, isso é excelente, mas tem alguma coisa me falando aqui que não vai ser fácil. E de fato não foi.
De fato, não foi, não tem sido. Porém, o que acontece, né, e é uma coisa que eu já falei aqui, que quanto mais a gente sabe, quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais prática a gente tem, quanto mais a gente faz, maiores são as nossas capacidades, consequentemente, maiores vão ser os nossos desafios. Pô, Fábio, mas só tem coisa ruim? Só... Aí eu aprendo mais, eu busco mais, eu me desenvolvo mais, eu me aprofundo mais, me conheço mais, me conecto mais com Deus e fica mais difícil, fica pior. Fica mais difícil. Você está mais capaz, mas aí também ficam maiores os seus resultados. Ficam maiores os seus resultados. Então não se engane, né? Quanto mais você busca, mais desafios você vai ter. Isso é normal, cara. Porque suas capacidades são maiores. Vocês já pararam para pensar, né, que a gente vive uma vida querendo, né, tentando resolver os problemas para viver uma vida sem problemas, né? Então a busca do ser humano é isso, né? A busca da felicidade do ser humano é uma busca por um equilíbrio total. Eu busco um equilíbrio total, cara. Tipo de, eu quero, né, aquela velha história que a gente até contou aqui também. Né, a gente nasce, cresce, né, os pais sempre tentam dar a melhor educação para a gente, né, né, de acordo com aquilo que eles conhecem, que eles têm capacidade, né, e aí a gente vai para a escola, estuda, e a ideia é que a gente tenha um bom estudo para fazer uma boa faculdade, para arrumar um bom emprego, para comprar boas coisas, aí a gente tem aquela aquela regrinha assim, entre aspas, né? Aí vai casar, vai ter filho, vai ter o cachorro, vai ter a casa, e quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver dinheiro, tal, e sempre numa busca de ter as coisas para ser feliz, né? Na busca da felicidade, parece que é uma busca de coisas. E a verdade é que parece que nunca chega. Quando a gente fica buscando essas coisas, parece que nunca chega, né? E não chega mesmo. Não chega mesmo. Porque a felicidade não está em ter, né? Está em ser. E parece meio clichê, né? Meio batido isso, mas é totalmente verdade isso. A gente não busca dentro da gente. E, cara, tem duas coisas aí que eu queria colocar essa semana aqui para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Então, a primeira delas é essa, né? Que quanto mais a gente começa a buscar, né? Aí a gente está buscando ser, tá buscando entender quem a gente é, o que acontece aqui dentro, mais desafios, mais difícil vai ficando. Mas as nossas capacidades vão sendo, porque as nossas capacidades vão sendo maiores. E se a gente está olhando para dentro, se a gente está se desenvolvendo, porque a gente está buscando crescer, e não tem crescimento sem desafio. Agora, a questão que eu falei dos problemas é que a vida sempre vai ter problemas. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender, e eu aconselho, inclusive, que vocês anotem isso, ó, é aceitação. É aceitação. Cara, e aceitação não tem a ver com passividade, não tem a ver é, com você. Qual seria a palavra? Vou lembrar aqui. Aceitação é você simplesmente assim, aceitar que essa é a situação que está acontecendo agora. Não é ser uma vítima, não é se vitimizar. Ai, minha vida é assim, ai, que merda, que droga. Não. Aceitação é isso que está acontecendo. Ponto. Não brigue com a situação, cara. O que vai resolver você brigar com a situação? É isso que está acontecendo, ponto. Que eu preciso fazer para resolver. Automaticamente, quando você faz a pergunta, algo acontece. Algo acontece. A gente acabou de ler na palavra aqui. Vou até dar uma recapitulada aqui, ó. No 7, ó. Ouve o Eterno, estou chamando com toda a minha força, ser bondoso para comigo, responda-me. Responda-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser. Responde, né? Agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Sempre que a gente pede, ele ouve, cara. A minha oração, todos os dias, eu começo assim. A ti rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Essa é a minha oração de todos os dias. Ele sempre nos ouve.
Cada pedido, cada coisa que a gente fala, cada palavra, boa ou ruim, ele sempre ouve. Ele sempre ouve, nossa confiança está aí. É a gente que não consegue trabalhar internamente, às vezes, e lidar com as coisas. E porque que isso tem aí, né? Para onde que isso leva, né? Quando a gente não tem aceitação, leva para reclamação. E de verdade, cara, o que a reclamação resolve na nossa vida? O que a reclamação resolve? Inclusive, a reclamação é uma ferramenta poderosíssima, cara. Só que ela só serve para... É uma ferramenta que só serve para trazer coisas ruins. Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente está reforçando aquilo que a gente não quer. Isso é uma falta de aceitação. Por isso que eu falei, aceitação não é um vitimismo, não é uma passividade. Aceitação é você aceita que essa é a situação atual. Ela não está aqui à toa. Ainda mais se você está se desenvolvendo, pode ter certeza, cara, que essa situação veio para te ensinar alguma coisa. Todas as situações veio para ensinar alguma coisa para a gente. É a gente que não dá ouvidos, é a gente que não presta atenção. É a gente que não presta atenção. E por que a gente não presta atenção? Porque a gente não desenvolveu internamente aí essa habilidade, né, de parar, ouvir, se perguntar. Porque é muito fácil a gente vir aqui, né, estando bem, né, né, as coisas estando bem, e falar, nossa, tá tudo no flow. Tava conversando ontem aqui, né, uma pessoa que eu conheço que a pessoa tava, né, ela ficou doente, né, ela teve um câncer, e eu vi essa pessoa mudar as atitudes dela, as coisas que ela falava, as coisas que ela postava. Foi ela melhorar um pouquinho, cara. Ela parou de seguir orientação médica, ela parou de postar essas coisas. Pô, mas que louco, né? A gente busca quando a gente está na extrema necessidade. Mas e quando a gente está bem? Que é o momento da gente treinar, cara. Que é o melhor momento da gente colocar nossas habilidades em prática. A gente relaxa. Cara, pensei muito sobre isso esses dias. Minha vida veio em tribulação, sobre uma tribulação em cima da outra, uma tribulação em cima da outra. Ela veio anos assim, cara, eu trabalhando aquilo, melhorava algumas coisas. E aí eu via que eu voltava um pouco no meu padrão anterior. E aí eu voltava nesse movimento de buscar a Deus, até que ele começou a ficar mais constante. E as tribulações foram diminuindo, algumas delas foram sendo resolvidas, outras novas foram aparecendo. E isso me levava a buscar constantemente. Até um ponto em que as coisas começaram de fato a melhorar em todos os sentidos, constantemente. E aí eu, né, me peguei nisso, falei, cara, agora é que eu tenho que tomar cuidado e continuar a minha busca, né? Continuar a minha busca não, porque eu já achei, né? Mas continuar o meu louvor, continuar a minha gratidão aqui, né? Continuar louvando a Deus, continuar agradecendo todos os dias, continuar me conectando à minha fonte todos os dias. E, inclusive, essa semana a gente fez a leitura aqui do Apocalipse, né, que eu nunca tinha lido, e fala justamente sobre isso, sobre a adoração. Fala muito sobre a adoração. Lógico que tem várias outras coisas, eu não acabei de ler, mas estou caminhando no finalzinho aí. Mas fala muito sobre adoração, vários momentos, né? Fala lá que os anciãos, os sábios, eles adoravam a Deus, se prostravam diante dele, adoravam, adoravam. E por que adorar, né, cara? Antes de começar aqui, eu sentei ali, fiz a minha meditação, eu, eu falei sobre isso, né? Falei que Deus, agradeci pelas graças que se renovam todas as manhãs, assim como o sol, né? O sol nasce todas as manhãs, mas vocês já pararam para pensar que a verdade é que o sol, quando ele se põe, na verdade, ele não some, né? Ele está ali, o sol continua ali. A escuridão apareceu ali, mas só foi por um instante. Ele não deixou de brilhar, não é porque é noite que o sol deixou de brilhar. Não é porque as coisas não estão bem que Deus não está ali. Ó. É só questão de tempo ali. Já já ele nasce de novo. É o momento da gente parar, refletir, acalmar nossos pensamentos e se conectar internamente. Tudo isso que eu quero dizer que isso aqui tudo, cara. Que a gente muitas vezes vem aqui, né, vai, busca conhecimento, busca ferramenta, busca
Tudo isso, busca, se conecta com as pessoas, se conecta com as coisas. Mas quantas de fato a gente coloca em prática, cara? Quantas de fato a gente coloca em prática, né? Porque muitas vezes a gente busca, né? Aprende pra caramba. E quanta dificuldade a gente tem de colocar aquilo ali para funcionar mesmo. É o famoso movimento, não é ação. A gente só buscar coisas e não colocá-las em prática, não resolve nada. A gente está em movimento, está fazendo muito movimento. Por exemplo, nós estamos aqui num domingo às 5 da manhã. Pô, beleza, massa. Mas se eu só ouvir isso aqui e não colocar para funcionar, de fato, o quanto que isso aqui vai me trazer de resultados? Quais resultados que eu vou ter? Os resultados das minhas atitudes, os resultados da minha inação. Da minha inação. E tudo isso aqui é para que a gente confie. Quando as tribulações aparecem, aí é que você tem que. Aí é que você bota a sua confiança à prova. É isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Quando as tribulações aparecem, é que a gente coloca a prova. Não é na hora que tá tudo bem. Na hora que tá tudo bem é fácil, né? Qualquer um faz isso. Mas somente aqueles que estão bem treinados, aqueles que estão bem desenvolvidos. Todos têm a capacidade, mas nem todos escolhem esse caminho, né? Muitos escolhem ficar no caminho da reclamação, no caminho da vitimização, mas aqui a gente escolheu um caminho de crescimento. Para prestar atenção. Essa semana eu estava estudando aqui sobre as pessoas, né, os milionários, os bilionários, quais os hábitos que eles têm, né? O que eles fazem de diferente da maioria, que eles têm um resultado diferente da maioria. Algumas das coisas a gente já faz. Eles levantam todo dia, cedo, 4h30, 5 horas da manhã. Quer dizer que você precisa levantar 4h30, 5 horas da manhã? Não quer dizer. Só quer dizer que é um hábito que eles têm. Percebe que alguma coisa tem aí? Essa semana eu dei participei de uma aula, lá onde a gente ministra uma aula num centro ali, toda quarta-feira, e a aula foi falando sobre Jesus. E aí, no meio da conversa, né? E lá é uma aula, mas é uma aula diferenciada, é um debate, né? A gente faz em formato de debate. E, e a gente falando, né, sobre isso. E aí comentou, né, porque Jesus, né, cara, que Jesus fez tanta diferença no mundo, né? Porque se fala tanto em Jesus. Porque se fala tanto em Jesus, né? Né, tinha gente que discordava, tinha gente que não acredita, tinha gente que tinha até uma opinião um pouco mais severa sobre isso, né? Mas eu falo, cara, alguma coisa esse cara fez diferente, que mexeu, que mudou a contagem do tempo. O que esse cara fez? Que o mundo hoje é baseado, a contagem do tempo é baseada no dia que ele nasceu. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, depois de Cristo. Não é assim que se conta o tempo? O que esse cara fez, cara, para mudar esse mundo desse jeito? Algo de diferente. O que essas pessoas que têm sucesso fazem que elas têm resultados diferentes? Elas fazem coisas diferentes da maioria. Então não basta a gente aprender aqui, a gente tem que colocar em prática as coisas. Colocar em prática. Essas pessoas, eu acho que eu leio bastante, a gente acha que está lendo muito. Estava vendo lá um CEO médio, né, de uma empresa aí, um cara top. O cara lê 60 livros por ano, é mais do que um por semana. Tem noção disso? 60 livros por ano. Olha o tanto de conhecimento que esse cara adquire. Exercício. Se você não está com o corpo funcionando bem, como é que a tua mente vai funcionar bem? E todas as práticas que a gente faz aqui, ó, elas servem para quê? Para que a gente aumente a nossa performance, aumente as nossas capacidades. Agora, os resultados que a gente tem, que são consequências das nossas ações, como que a gente aumenta eles? Com ações mais arriscadas. Ações mais arriscadas. Quais ações que dão mais resultado na bolsa? As ações mais arriscadas. Quais ações que dão mais resultados na vida? As ações mais arriscadas. Se você não se arrisca, se você não faz diferente, e o fazer diferente, cara,
Vai incomodar muita gente. Vai incomodar muita gente, cara. Muita gente. Muita gente vai se afastar de você. Muita gente vai se incomodar. Porra, eu vi isso acontecer aqui, cara. E a verdade é que as pessoas vão se incomodar mesmo, mas a vida que está sendo impactada quando você faz as escolhas é só sua, cara. A decisão é sua. É você quem se vende aí, muitas vezes, pela opinião dos outros, por não querer desagradar os outros, mas está desagradando a você. Está desagradando muitas vezes a Deus, cara, o que você está fazendo ali. Às vezes você não quer falar não para o outro ali, entra na reclamação do outro, entra na fofoca do outro. A outra tá falando de outra pessoa, você tá na fofoca ali, você entra ali e concorda, dá risadinha. Será que isso aí agrada a Deus? Será que você concorda com isso também? Ou você só está fazendo isso aí para fazer parte ali de um grupo? Se você não faz a diferença ali, nesse momento, e você faz parte disso aí, você está saindo do teu propósito, percebe? Se você não muda aquilo ali, se você não faz o que tem que fazer para mudar aquilo ali, e não é que você tem que começar a pegar e ficar dando sermão nas pessoas. Cara, eu muitas vezes simplesmente eu tô ali, eu me calo. Eu só ouço, cara. Às vezes eu tô nos lugares ali, as pessoas começam, lá, falar um monte, cara, falar um monte de fofocaiada, um monte de crítica e reclamação, cara, começa a ficar pesado. Se ninguém pede minha opinião, cara, hoje em dia eu me calo, mas eu saio dali, eu procuro sair dali. E muitas vezes quando eu me calo, as pessoas já percebem. Opa, que não tá colando. Não cola, cara. Não cola. Eu conversando com uma pessoa ontem, ele falou, ainda tenho contato com fulano, com ciclano, com beltrano, com não sei o quê. Pessoas que eu, por exemplo, que eu conhecia, que eu falei, cara, não tenho nada contra essas pessoas, mas não cola com o que eu escolhi para minha vida, cara. E afastei, cara. Algumas ali eu paguei telefone e tudo. Falei, cara, não faz sentido eu andar com essas pessoas, cara. Não faz sentido. Não tem a energia, a mentalidade que eu escolhi. Cara, e é muito louco falar isso, porque para a maioria das pessoas, inclusive, se falar isso aqui, fala, nossa, cara, mas você é um cara ruim, você é um cara, pô, você é um cara vingativo, você é um cara. Não, cara, eu só escolhi cuidar da minha vida. Eu só escolhi cuidar da minha vida. Sabe por quê, cara? Porque as pessoas têm todas as chances, cara. Eu sempre falei, né, cara, para essas pessoas, por exemplo, não é que eu simplesmente fui lá e tirei as pessoas, esse cara aqui não serve, aqui descarto. Não. Eu sempre demonstrei, sempre falei o que eu acreditava, sempre tentei ajudar, porque são pessoas, inclusive, que eu tirei, porque são pessoas que eu tô vendo que estão indo na contramão daquilo que eu acredito. E se eu vi que não mudou, cara, que não serviu, que não funcionou, tá ok, amém. Siga teu caminho que eu vou seguir o meu, cara. E amém. Fiz minha parte. Ah, não rolou, pô, tá tudo certo. Vai caminhar lá. Eu só vou desconectar aqui, vou lá e tiro, cara, desconecto. Desconecto. Puta, e às vezes é tão difícil fazer isso, né, cara? E esse aqui é o grande lance. Essa é uma das dificuldades aí do caminho que a gente tem quando a gente começa a ter esse conhecimento. Mas muitas vezes tem que acontecer, cara. Na verdade, se a gente quer crescer, isso tem que acontecer, porque as pessoas, quando a gente não faz isso, cara, elas começam a ser âncoras na nossa vida. Âncoras, cara. Âncoras. E aí percebe que elas não querem crescer, cara, e elas não permitem que você cresça enquanto você está conectado a elas. Eu estou falando de pessoas, mas isso também serve para situações, cara, para lugares. Existem lugares, existem situações que vão ficar te prendendo aí, cara, no chão. Você tem que desconectar. Tem que desconectar, cara. Se não tá fazendo parte do teu propósito, não tem jeito, cara. Tem que desconectar. Tem que. É muito fácil, cara. É muito fácil a gente sair do caminho. Principalmente quando as coisas começam a melhorar. Porque assim, a gente, né, busca saídas para a nossa vida, nos processos, né, nas mentorias, nos livros, a gente busca conhecimento para ter a gente busca, né, os conhecimentos para entender melhor como é que as coisas funcionam, para sair daquelas situações que a gente vivencia
para que a gente tenha uma vida melhor. E, consequentemente, a gente fazendo isso, a gente entrando em ação, colocando as coisas em prática, as coisas ficam melhores. E aí a gente relaxa. E aí a gente, né, acha agora que tá tudo bem, a gente esquece, né? Que nem essa pessoa que eu falei. Enquanto eu tava ali, pô, na pior ali, doente e tal, eu mudei o meu jeito de pensar, eu postava as coisas ali, falando, né, de Deus e falando mensagens positivas e tal. Mas quando eu melhorei, e isso é natural, a pessoa, né, quando saiu da dor, daquela dor aguda, ela relaxa e volta nos comportamentos, volta a criticar o outro, volta a fazer as mesmas coisas, volta a não se cuidar, esquece de Deus, esquece das coisas, até a próxima página, onde as coisas começam a decair de novo, e aí fica nessa montanha russa, assim, ó, sobe e desce, tô lá no buraco, aí eu começo a fazer, buscar, tal, aí melhora, daqui a pouco tô lá em cima disso. Só que assim, ó, eu vou até ver se eu consigo desenhar para vocês isso. Uma coisa é, a vida tem altos e baixos, normal, cara. A vida é feita de altos e baixos. Mas uma coisa é a gente ficar assim, ó. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, uma coisa é a gente ficar assim, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. No fim das contas, nossa vida ficou numa média, né? Outra coisa é a gente viver assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Uma diferença. A gente está na crescente, ó. Quando a gente fica aqui, ó, tô ruim, começa a buscar. Eu vou, começa a buscar, começa a mudar as coisas que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, perdão, começo a fazer, a melhorar meu comportamento, começa a buscar mais conhecimento e tal, começa a melhorar as coisas. Puta, agora eu tô aqui no pico, eu esqueço tudo isso aqui, começa a degringolar, volta a fazer tudo errado, volta a botar para quebrar aqui, ó. Gandaia, bagunça, não sei o que. Aí eu chego aqui, eu começo de novo, falo, puta, cara, tenho que recuperar. Preciso melhorar, preciso mudar meu comportamento, preciso mudar o que eu faço, tal. Aí vou mudando, tal, puto, beleza, agora tá tudo bem, graças a Deus, nossa, deixa eu dar uma relaxada, dar uma descansada aqui, vou. Aí fica no alto e baixo aqui, cara, montanha-russa. Eu busco conhecimento constante, o que vai acontecer? Cara, tô aqui mal, vou buscar melhorar, começa, busco. Cara, beleza, agora tá top, continuo buscando, mano. Aí agora ficou muito difícil, cara. Agora começou a ter, puta, um monte de desafio. Peraí, agora que eu começou a ter um monte de desafio. Mas agora eu tenho um monte de conhecimento, então eu vou continuar aqui, ó. Cara, vou continuar minha busca. Vou continuar aqui, vou continuar crescendo. Continuar subindo. Puta, aí chega lá em cima, fala, meu, tá top aqui. Cara, mas eu já sei que uma hora eu vou cair, mano. Eu vou continuar aprendendo, tal, não sei o quê. Daqui a pouco caio de novo aqui, ó. E aqui eu busco um conhecimento acima, um degrau acima. E vou subindo. Isso aqui, ó. Altos e baixos. O que eu quero dizer para vocês aqui, ó? Altos e baixos sempre vai ter. Sempre vai ter. Onde que está a diferença? A diferença está em quem faz e relaxa, faz e relaxa. Trabalho aqui, né, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Aqui eu tô, né, fiz o meu básico, tal, não sei o quê. E só sobrevive aqui, ó, numa reta. E aqui tá diferente de quem faz a mais. E não para de buscar, ó. Ela também vai ter altos e baixos. Igual esse aqui. Só que esse aqui está num constante crescimento. Se você vai ter altos e baixos aqui, e vai ter altos e baixos aqui, para que você vai ficar nessa se você pode viver nessa aqui? Percebe? Para quê? Por que você vai ficar nessa
esses altos e baixos aí nessa vida medíocre, vivendo na média, se você pode subir de nível. Qual que é a diferença aqui desses dois tipos de comportamento? Qual que é a diferença desses dois tipos de comportamento? A diferença é que esse aqui, ele só busca quando ele está aqui, ó. Ele busca principalmente quando ele está aqui. E aí ele faz até chegar aqui e relaxa. Esse aqui busca enquanto está aqui, mas ele não para de buscar enquanto ele está aqui. Porque o que ele aprendeu aqui vai ajudar ele a sair disso aqui, ó. E aqui ele vai buscar alguma coisa a mais que vai fazer ele subir para esse outro aqui. Enquanto ele está aqui, por conta disso que ele adquiriu aqui, disso que ele adquiriu aqui, ele continua adquirindo coisas, porque ele sabe que uma hora ele vai estar aqui de novo. E aí ele vai juntar o que ele aprendeu aqui com o que ele aprendeu aqui para chegar nesse aqui. Entenderam? Nunca para a busca, nunca para o crescimento. E cada vez mais a gente tem que abrir mão das coisas. Quando eu falei já da intuição aqui, né, que a intuição vem e fala com a gente, fala, ó, é que dá aquela coisa que queima no coração, fala, putz, é isso, cara, aquele insight. Acompanhado disso vem uma ação que normalmente é um puta de um desafio, cara. Não quer dizer que é porque, nossa, agora queimou meu coração, já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu quero da vida, que vai ser fácil. Aí aqui tá o desafio. Agora eu vou ter que botar para funcionar. E normalmente isso aí vem acompanhado de escolhas bastante difíceis, cara. Bastante de decisões bastante difíceis, de ter que abrir mão de algumas coisas. E às vezes abrir mão de algumas coisas dá um medo lascado, né? Um pouco do medo, mas quando eu tenho confiança em mim, quando eu tenho confiança em Deus, não tem nada, cara, nada, nada. Você percebe, assim, aqui, pô, quando eu falo, né, que a nossa inteligência, ela é limitada, né, cara? A nossa inteligência, ela é limitada, mas a gente é capaz de se conectar com uma inteligência infinita. E quando essa inteligência infinita fala com a gente através da intuição, confia, pô. Confia, eu sei que é difícil confiar, mas confia. Vai e faz. Confiando que aquilo ali é o que você precisa, que aquilo ali tem a ver com o que você pediu. E muitas vezes, cara, esse que é o grande lance, né? Muitas vezes a gente só não recebe porque a gente pede mal, cara. A gente, inclusive, não sabe pedir, porque nem a gente sabe o que a gente quer. Nem a gente sabe o que a gente quer. Mas a gente sabe o que a gente não quer, né? Ninguém quer passar mal, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar pobre, ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar depressivo, ninguém quer ficar ansioso, ninguém quer sentir dor. Você não quer isso. Mas o que você tem que fazer para não ter essas coisas? Você tem que ter outras. Para não ficar doente, você tem que ter saúde. Então você constrói essa saúde. Para não ficar pobre, você tem que ter dinheiro. Então você constrói a sua riqueza. Se você sabe o que você não quer, automaticamente você sabe o que você quer. Pelo menos uma direção. E aí eu vou falar uma coisa que eu falei na live ontem, né? Quanto é 145 vezes 37? Você sabe fazer essa conta de cabeça? Rapidinho assim, ó. Não é igual 2 vezes 2, né? 145 vezes 37. Não consegue, né? Bate pronto assim, dá uma bugada, a menos que seja um gênio da matemática. Mas se você colocar isso aí no papel, você dá conta de fazer? Usando as técnicas que você aprendeu lá de matemática? 145 vezes 37 e tal. Faz assim, coloca embaixo, bota o maisinho. Aí você faz, né? Se você botar no papel. Por que você não faz isso com os teus planos, com os teus projetos, com as tuas metas? Por que você não põe no papel? Quanto mais fácil vai ficar de você resolver essa questão aí se você botar no papel. Se você tirar da tua cabeça, quanto que isso vai clarear? Coloca no papel, pô. Você não tira da tua cabeça, fica tentando resolver a conta de cabeça.
Se você ficar tentando resolver de cabeça, você não vai dar conta. Bota no papel. Começa a enxergar o que você quer. Tenha métricas. Tenha métricas para saber onde você quer chegar, cara. E eu vou falar para vocês aqui, ó. Tudo isso que eu falo aqui, ó, são práticas, mas muitas coisas eu demorei, inclusive, para colocar em prática, mesmo quando eu já tinha começado a compartilhar. Olha que louco. Mesmo começando a compartilhar as coisas, muitas delas eu não tinha colocado em prática. Quando eu coloquei em prática, com força de verdade, cara, como isso é poderoso. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, cara. Tem alguma coisa que eu não sei explicar, mas que eu sinto, velho, que funciona. Mas tem que fazer. Tem que entrar em ação. Muitas vezes a gente pede as coisas, pede para Deus, cara, preciso achar esse papel aqui. Essa semana eu estava meditando, eu estava orando. Cara, arrumou aqui ontem, eu não sei onde está eu tinha um monte de papelzinho aqui. Tá aqui, ó. Ela botou aqui um bolinho que eu vou achar isso aqui, ó. E me veio isso, cara. Me veio esse insight, né, que a gente pede as coisas. Aqui, ó. Foi uma meditação muito forte, assim, né, cara? Que eu ouvi mesmo, assim. Foi uma mensagem, assim. Porque foi mais ou menos isso aqui. Eu anotei, porque eu não anotei na hora, depois eu acabei quase esquecendo. Mas, assim, ó, as pessoas não conseguem as coisas porque fazem o pedido, definem objetivos, mas não se movimentam. A gente muitas vezes pede para Deus, fala o que a gente quer. Deixa eu fechar essa live aqui. Faz os pedidos, fala o que a gente quer. Ai, meu Deus, me ajuda, me faz isso, sei o que, tal. E não se movimenta, não faz nenhum movimento para alcançar aquilo que a gente quer. Não faz nenhum movimento. Fica esperando cair do céu, fica esperando. Ou só pede, ai, meu Deus, me dá isso. Deus não tem braço e pernas, né? Já falei isso aqui. A não ser os nossos. Então, peça e faça aquilo que tem que ser feito, cara. Faça aquilo que tem que ser feito. Falar, mas se for para fazer o que tem que ser feito, eu não preciso pedir. Então faça aquilo que tem que ser feito do mesmo jeito. A questão é que a gente quer as coisas, fala, nossa, eu queria muito ser rico. Aí, o que você está fazendo para construir sua riqueza hoje? Eu queria muito ser famoso. O que você está fazendo para ser famoso? Responde para mim, o que teria acontecido, como teria sido diferente sua vida se você não tivesse desistido daquilo que você queria fazer, daquilo que você queria ter. Imagina se você fosse uma pessoa que não parasse nunca de buscar aquilo que você quer. Se você já tivesse feito isso com as coisas que você quer na sua vida, onde você estaria hoje? Onde você estaria hoje? Agora pensa, quantas vezes você desistiu nos menores dos obstáculos? Com certeza, cara. Fala sem medo de errar que todo mundo aqui que está assistindo isso aqui, todo mundo aqui que está assistindo isso aqui, já parou no primeiro obstáculo que apareceu, cara. Várias vezes, em várias situações, várias coisas diferentes. Já parou no... Puta, cara, e já ficou difícil, já parou. Aí, o que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente isso aqui, ó. Você ficou nisso aqui. Aí começa a fazer, tal, não sei o quê, tal. Putz, aqui ficou difícil. Ficou difícil. Cara, aqui ficou difícil, mano. Eu vou ficar melhor. Ficou difícil, eu vou ficar melhor ainda. Olha a diferença. E o crescimento é assim, cara. Você começa crescendo um pouquinho. Mas um pouquinho, um grauzinho que você muda aqui, ó. Olha que engraçado. O grau é o mesmo daqui para cá. Só que conforme o tempo passa, olha a diferença que isso faz. Aqui, se você não muda nada, o tempo passa do mesmo jeito. E olha onde você fica na média. Paralelo aqui
com a linha de baixo. Olha que louco, cara. Olha que louco. Aí você... Momentos bons, momentos ruins. Momentos bons, momentos ruins. E aqui você está crescendo. Tem momentos de alto, momentos de baixo. Mas você sempre está lá em cima. Quanto de movimento você está fazendo para realmente alcançar aquilo que você quer? A gente vê aqui todo domingo, aqui, vem toda a mentoria aqui, toda a aula, fala de várias coisas. Quantas delas você de verdade coloca em prática? Quantas coisas que você aprende está colocando em prática? Se não, eu vou dar um aviso para vocês. Se vocês não estão colocando em prática, estão perdendo tempo, estão gastando o tempo de vocês assistindo essas aulas, lendo os livros, fazendo, só entrando em movimento, não entrando em ação. Movimento não é ação. Fazer muitas coisas não quer dizer que você está no caminho de crescimento. Mostra que você está no caminho de crescimento quando você coloca as coisas em ação. E as coisas não são para ser difíceis. Por isso que a gente tem uma aula toda semana. Por isso que a gente tem as tarefas toda semana. E as tarefas da semana são divididas em tarefas diárias. Que são coisas que você vai fazer empilhando todo dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Agora, não é só tomar banho gelado, não é só se alimentar bem. Tudo isso faz parte. O que isso está fazendo? Isso está criando na tua mente uma constância, está criando uma disciplina. Mas o ponto principal que vai fazer a mudança de virada de chave na vida de cada um são as decisões que você toma. As decisões das pessoas que você anda, das pessoas que você larga, dos lugares que você anda, dos lugares que você para de andar, das escolhas que você faz, do comprometimento que você tem consigo mesmo, principalmente, com os seus resultados. Quantos de vocês de verdade pegaram e puseram o objetivo no papel? Quantos de vocês definiram? Esse é o meu objetivo, é esse o objetivo que eu tenho. Beleza. Está mensurando? Já mostrei para vocês, ó. Vou virar um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho nesse quadro. Tá vendo lá um post-itzinho ali, ó? Amarelinho. Aqui, ó. Aquilo ali é o meu alvo definido para os próximos 2 meses. Ele tá ali, ó, para que eu não esqueça dele nenhum dia. E eu vou medindo ele. Eu vou mensurando ele. Do lado que nesse quadro tá escrito, além dele, mais para cá, assim, ó. Tá escrito tudo que compõe ele. Eu tô acompanhando ele de perto. Eu aprendi a fazer isso. Eu recebi um conselho de um amigo e mentor meu, assim, ó. Coloque foco naquilo que você quer. Por 2 meses, cara, por 60 dias, eu duvido você não vai alcançar os resultados ali. Ele não me falou o que eu tinha que fazer, ele só falou, foca naquilo. Eu foquei, cara. Em 50 dias o negócio tinha dado uma reviravolta, mas eu abracei aquilo ali com o coração, cara. Falei, vou fazer. E aí eu comecei a tomar as decisões e as ações que eu precisava para que aquilo funcionasse, cara. E para que eu tivesse foco naquilo, o que eu tive que fazer? Como que eu faço para ter foco numa coisa? Eu tiro todas as outras coisas que tiram o meu foco. Cara, comecei a abrir mão de algumas coisas importantes para mim, pessoas importantes para mim, pessoas que inclusive me ajudam, mas naquele momento não fazia sentido eu fazer aquelas coisas. Aí parecia que eu estava perdendo oportunidades, parecia que eu estava perdendo contatos, parecia que eu estava perdendo um monte de coisa. Mas eu foquei, cara, eu só ganhei com isso. Eu só ganhei com isso. A coisa se transformou assim, ó, em velocidade. E eu empreguei velocidade naquilo. Esse processo aqui é igualzinho. Quanto de foco você coloca nele, o quanto ele vai te trazer de resultado. Quanto de foco você coloca no seu trabalho, o quanto ele vai te trazer de resultado. Quanto de foco você coloca no seu treino, o quanto de foco vai trazer o seu resultado. A nossa vida é uma busca de equilíbrio. É uma busca de equilíbrio. Uma busca. Não quer dizer que vai ter equilíbrio. Percebe? Quando a gente está andando de bicicleta, o que é andar de bicicleta? É uma busca de equilíbrio. Porque se você parar a bicicleta, ela cai.
E como que a bicicleta se mantém na busca de equilíbrio? Pensou já sobre isso? Como que a bicicleta se mantém nessa busca de equilíbrio? Uma pedalada, depois a outra, depois a outra. E aí, quando você pedala, né, você joga o corpo de um lado para o outro. Mas nesse movimento, a bicicleta vai se manter em pé. Ai, que louco. Mas se ela ficar parada, ela não fica sozinha em pé. É uma busca de equilíbrio. Ela não tem equilíbrio parada. Só em movimento. Só que o equilíbrio da bicicleta está na busca do equilíbrio. Por que na busca do equilíbrio? Porque eu tenho que continuar em movimento. Eu tenho que continuar todo momento buscando equilibrar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Estou buscando equilíbrio, não existe estático. Ah, equilibrou. Ah, essa bicicleta aqui, vou pegar, vou equilibrar essa caneta aqui, ó. Ela não para. Se eu der uma movimentada na mão aqui, ficar talvez buscando equilíbrio aqui, uma hora talvez ela fique e mantenha. Já fizeram isso com a vassoura? Bota a vassoura na mão, assim, ela fica tentando equilibrar. Como você tem que ficar fazendo? Buscando equilíbrio. O equilíbrio dela fica na busca do equilíbrio. Isso aqui é a mesma coisa. A vida da gente é a mesma coisa. Então, para que uma coisa funcione, uma hora você tem que abrir mão de outras. É foco. Eu foquei em um objetivo específico. Putz, eu tive que largar um pouco os outros pratos. O prato dos relacionamentos, o prato talvez um pouquinho da saúde, o prato um pouquinho. Claro que todos eles eu tenho que continuar girando. Mas a hora que eu dei um foco nesse aqui, ó, eu deixei um pouquinho esses de lado. Daqui a pouco eu vou lá dar uma conferida, deixa eu ver o que está aqui. Não, tá ok, tá beleza. Esse aqui está funcionando? Pô, dei foco. Deu certo, funcionou. Beleza, volto aqui, tá tudo certo nos outros aqui. Volto a dar uma atenção e volto para o meu foco. Até alcançar o objetivo. Até alcançar o objetivo. E os objetivos precisam ser construídos, gente. Construídos. Eles não são da noite para o dia. A gente tem muita impaciência, né? A gente constrói tudo inconscientemente na nossa vida. Mas a gente quer, né? O que a gente quer, quando a gente fica consciente das coisas que a gente está fazendo, a gente quer outros resultados, a gente quer construir aquilo rápido. Pega, coloca uma parede inteira pronta, assim, ó, pum. Não pensa que tem que ser um tijolinho por vez. Então, vamos focar nisso. Essa semana aqui, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, nas escolhas que a gente faz, na confiança que a gente tem, principalmente. Quanto de confiança a gente tem na nossa intuição, quanto de confiança a gente tem em Deus, o quanto de confiança a gente tem na gente mesmo. O tamanho da nossa confiança vem do quanto a gente tem de conhecimento. Lembre-se que quanto mais conhecimento, quanto mais coisas a gente adquire, mais difícil vai ser. Mas mais ferramentas a gente tem. E isso é simplesmente só para manter a gente justamente nesse nível de crescimento, com os altos e baixos, mas sempre numa crescente. Por isso que eu falo que sempre todo mundo vai cair, pô, todo mundo vai cair. A diferença é a velocidade que você vai tendo na hora de se levantar. É a velocidade que você vai ganhando para se levantar. Eu caio também, cara, todo dia, toda semana. Só que eu me levanto muito rápido. Quando eu me levanto muito rápido, eu subo muito rápido também. Aquilo ali me leva e traz sempre um outro aprendizado. Eu tiro a reclamação, cara, eu tiro a crítica. Eu pego o aprendizado, cara. Olha só como você consegue usar tudo de uma maneira positiva. Você consegue usar tudo de uma maneira assertiva, cara. É sobre isso, porra. Sobre usar tudo de uma maneira assertiva. Então é isso aí, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Busquem ser assertivos. Vocês já têm ferramentas suficientes para fazer esse movimento. Pensem sobre isso. Pensem sobre o foco naquilo que vocês querem resolver na vida de vocês. Foco uma coisa por vez. Foco é uma coisa por vez. Se eu estou olhando aqui para a lente para falar com vocês, se eu desviar aqui, ó, eu estou em outro lugar. O foco é um lugar só. O foco é um lugar só. Fechou? Então, bora lá. Vamos falar de qual vai ser o livro dessa semana. Da semana, bem, um nome bem sugestivo. Mais um livro aí de Pablo Marçal. O livro chama-se Lavagem Cerebral. Lavagem Cerebral. Coloquem na lista, livro de Lavagem Cerebral, de Pablo Marçal.
Vamos manter aqui o nosso jejum aqui de frutas, né, de 3 porções de frutas por dia. Isso aí faz uma limpeza no nosso sistema, ajuda a gente a pensar melhor. Não esqueçam que as frutas têm que vir antes de qualquer outro alimento. Antes de qualquer outro alimento, tá? Não coloque antes depois de você fazer um almoço. Ah, vou comer a sobremesa aqui, as frutas. Não. Antes de qualquer outro alimento, tá ficando fundinho do estômago lá. Vai fazendo uma limpeza aí, como fibras, como coisas que vão ajudar vocês a fazer a limpeza no intestino. Fala, pô, mas Fábio, o que você está falando de intestino? Cara, intestino é o nosso segundo cérebro. Se aquele ali não está funcionando direito, meu amigo, você não tem noção do que aquilo faz na tua mente, nos teus pensamentos. Pode confiar. Faça isso. Faça isso. Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. E acabou de me... Olha que louco, cara. Acabou de pingar na minha cabeça aqui. Vamos ler o livro de Daniel. Livro de Daniel. Então, conclua aí o livro de Apocalipse, se você não terminou, e vamos ler essa semana o livro de Daniel. Também não conheço a fundo o livro de Daniel, mas porra, pintou muito na minha cabeça agora aqui, foi muito louco. Alguma mensagem tem pra gente ali, pode ter certeza. Fechou? E é isso aí, vamos para nossa oração aqui do dia, nosso boot. Vamos curtir, viver esse nosso dia aqui, fazer o que tem que ser feito. Então, fecha os olhos aí, abaixa a luz se você quiser, eu acendi. Abaixa a cabeça. Vamos lá fazer o nosso boot de hoje. Respira fundo 3 vezes e vamos lá. A ti rindo graças, meu Deus. O Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, por a sua graça que se renova todas as manhãs. Obrigado pela sua misericórdia que dura para sempre, pelo seu amor que é infinito. Obrigado, meu Deus, por esse dia de hoje. Obrigado por essa aula de hoje, por esse encontro, por essas pessoas que estão assistindo, por aquelas que vão assistir. Transforme, ilumine o caminho delas. Ilumine os nossos caminhos, as nossas mentes, para que possamos ter clareza, ter entendimento de tudo aquilo que se apresenta na nossa vida, de cada desafio, de cada coisa, cada uma delas. Que o nosso dia seja repleto aí de aprendizados, que ele seja repleto sim de desafios para que a gente tenha crescimento, mas que a gente sempre esteja acompanhado de Ti, Pai. E agora vamos imaginar que a gente está num vale entre montanhas e a gente começa a escalar a montanha, a gente começa a subir por uma trilha, daqui a pouco a gente chega num trecho que a gente precisa escalar e a gente vai subindo. Tem hora que fica muito difícil, tem hora que é muito pedregoso, tem hora que é muito íngreme, tem hora que é muito puxado, cansativo. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai sentindo as dores dessa subida, até o momento que a gente chega lá em cima, no pico dessa montanha, e olha para baixo. Outras montanhas mais baixas que a gente já passou, outras montanhas mais altas que é onde a gente quer subir. Só que entre elas existe um vale. Então não tem jeito, você não vai de um pico ao outro, você vai ter que descer no vale de novo. Vai ter que descer no vale de novo. E aí a gente desce nesse vale. Passa por alguns outros desafios, novos desafios, e chega no pé da próxima montanha e sobe. Só que essa montanha é mais alta que a anterior. A gente faz um pouquinho mais de esforço, aprende coisas novas e segue. E assim, montanha após montanha, a gente vai subindo, 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 descendo várias vezes. Mas isso é inevitável.
Cada hora que a gente faz isso, a gente está mais fortalecido. Olha os nossos músculos agora, a diferença da primeira montanha para essa última. Agora você está muito mais forte, muito mais forte. E assim é na nossa caminhada aqui. Então, percebe que essas montanhas são o seu sucesso, aquilo que você almejava. Sinta a presença de Deus. Sinta a energia da vitória de ter alcançado aquilo que você queria. Respira fundo. Guarde essa imagem, essa sensação. Esfrega tuas mãos e fala assim, ó, já é. Já é. Fechou, gente? Espero que essa aula de hoje aqui ajude vocês a continuar no caminho aí. Fechou, man. Nos abençoe. Boa semana. Deus abençoe. Excelente semana. Tamo junto. Bora pra cima. Que hoje é mais uma oportunidade de fazer aí, ó. Faça acontecer, não deixe para amanhã. Hoje é segunda-feira, todo dia é segunda, todo dia é dia de começar. Então bora para cima. Beleza? É nóis. Amém. Amém. Valeu. Tamo junto. Valeu.